Agora sim, de volta com o ISTV, primeira edição aqui pela ISTV HD. Já ao meu lado o Coronel Stanelis posicionado e eu quero mais uma vez observar, né? Veja que nós estamos sem as máscaras, porém não é um descumprimento do dever. Nós estamos mantendo a distância mínima necessária entre ambos aqui, para que não tenhamos nenhum tipo de problema. As nossas máscaras estão aqui ao lado, chegamos com elas, abandonamos por enquanto, temporariamente, mas o nosso estúdio está todo higienizado, bem como as nossas mãos. Enfim, Coronel, essa é a verdade, né? Segurança acima de tudo, o senhor que é um homem da segurança, né? Claro, acho que isso é importante, até para dar exemplo para as pessoas que estão em casa, né? De como elas têm que se comportar. Perfeito. Muito bem, Coronel. O Coronel Stanelis está aqui conosco por um motivo simples entre aspas. Ele já se colocou como pré-candidato à Prefeitura de Caraguatatuba. Mas antes, para nós entendermos melhor essa sua iniciativa, Coronel, o senhor se diz um apaixonado pela cidade, um apaixonado por Caraguatatuba, embora não tenha nascido na cidade, mas tendo vindo muito novo para cá. Conta um pouquinho para a gente dessa sua história e o porquê dessa paixão pela cidade. Bom, essa história remonta aos meus antepassados, né? O meu avô, ele era escrivão do presídio da Ilha Anchieta, o senhor Natanael de Aquino, né? Os meus tios eram soldados da Força Pública, trabalhavam tomando conta dos presos na Ilha Anchieta. Quando teve aquela rebelião terrível, eles participaram dos tiroteios, daquele confronto todo, né? E o meu pai foi criado na ilha. Então, só que na Ilha Anchieta existia uma pequena escola rural que ia só até o 4º ano de grupo. Quando as crianças terminavam o 4º ano, elas tinham que vir para o continente para terminar os estudos. E aí meu pai veio para Caraguatatuba e começou essa história bonita. Ele prestou concurso para a Força Pública, foi para São Paulo, conheceu minha mãe num dos bailes da academia, se casaram. E aí nós fomos, eu nasci em Ribeirão Preto, ele foi transferido para Ribeirão Preto, eu nasci lá. Depois nós tivemos uma breve passagem por Santos. E na época o litoral tinha o policiamento, era muito precário, tinha 3 soldados em cada cidade. Então o governo do estado queria ampliar o efetivo do litoral, porque o litoral começou a crescer, e quis montar uma companhia de polícia militar. E meu pai foi convidado a montar essa companhia. Ele trouxe o efetivo de Itapecerica da Serra e montou a primeira companhia de polícia militar como capitão aqui, né? E foi o primeiro comandante. Posteriormente, em 1980, ele estava para ser promovido a major e o comandante-geral convidou o meu pai a criar o 20º Batalhão de Polícia Militar. E aí ele, com os soldados, montaram o 20º Batalhão, que a sede anterior era em São Sebastião, hoje está aqui em Caraguatatuba, né? Então, nós estamos no litoral desde essa época. Eu estou no litoral desde 9 anos de idade. Perfeito. É um lugar maravilhoso, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu que estou aqui há um pouco mais de 10 anos, né, vindo de São Paulo, posso dizer que é uma cidade que nos adotamos mutuamente, dificilmente eu saio daqui para qualquer outra coisa. Vamos manter nossas raízes agora aqui, embora não ser, no meu caso, caiçara, nem aparência de caiçara, eu tenho branco feito qualquer coisa, mas estamos aqui buscando o melhor e inclusive contribuindo com a cidade, como é o seu interesse também agora, depois de uma vida pregressa na Polícia Militar, né, com o sucesso que com certeza alcançou, agora buscando essa situação de ser pré-candidato. Mas para chegar a pré-candidato existe a necessidade de avaliar os pontos positivos e negativos da nossa cidade, imagino que o senhor esteja fazendo isso. E aí, Coronel, nessa situação, nós queremos falar a respeito, por exemplo, de coronavírus, que é o assunto em pauta e é o que mais tem se falado, o temor em relação à doença e as ações que as prefeituras, os municípios têm tomado, né, os seus prefeitos têm tomado em relação a tudo isso. Qual a sua avaliação nesse momento sobre a saúde de Caraguatatuba? Bom, eu acho assim, tudo está interligado, né? Porque o governo estadual, ele assumiu um protagonismo com relação à condução dessa crise e, assim, cada governo tem a sua metodologia. O governo de Minas Gerais, o Zema, o governador Zema, ele adotou a seguinte metodologia: cada cidade é diferente, cada uma tem as suas peculiaridades e cada prefeito sabe o que é melhor para a sua cidade. Então ele deixou os prefeitos com uma liberdade muito maior de cuidar das suas cidades. Porque em Minas tem cidadezinhas pequenininhas que não teve nenhum único caso de coronavírus, não tem muita gente transitando pela cidade, né? Então, assim, economicamente foi fantástico para Minas Gerais.
Por quê? Porque evitou quebradeira geral em muitas empresas, evitou desemprego em massa. Então, eles puderam conduzir de uma forma mais tranquila essa crise. Já no estado de São Paulo, o governador João Dória, ele centralizou no governo estadual. Aquela lei que ele criou, o decreto que ele criou, fecha tudo e tal. Até é compreensível, num primeiro momento da crise, quando começa uma crise, que você ainda não tem muitas informações sobre o que está acontecendo, você radicalizar um pouco, você fecha tudo. Mas logo em seguida você tem que fazer estudos com pessoas da área da saúde, com pessoas da área econômica, para ver o que realmente vai impactar a sua cidade, né? O governo federal fez uma pesquisa para saber qual era o setor da economia que era o mais impactado pelo coronavírus, pela crise do coronavírus. E adivinha qual era? O turismo. Porque não existe delivery de turismo, né? Você não tem como enviar o turismo pelo correio, né? O turismo ele é presencial. Então, as cidades turísticas são as mais afetadas. E, por isso, se exige um bom senso muito maior das autoridades que estão nessas cidades. Eu acho que nós tínhamos que ter um diálogo bem mais aberto com o governo estadual, conseguir algumas liberdades com o governo estadual, para poder conduzir de uma forma segura, mas uma forma a manter as nossas empresas funcionando. Eu acho que houve uma pequena falha nesse sentido. Perfeito. Então, na verdade, o senhor entende que poderia ter uma flexibilização já anterior, não haveria necessidade de tanto fechamento e coisa e tal. Mas eu tenho dito o seguinte, coronel, também tem o detalhe de eu prefiro que nesse momento nós tenhamos a sensação de termos errado a mão e preservado vidas, né? Embora eu sempre estou dizendo aqui, eu entendo a necessidade do trabalho, né? Eu entendo perfeitamente a necessidade da abertura do comércio para que seus comerciantes tenham como manter a sua vida, a sua família e tudo mais. Porém, é importante também sabermos que a saúde está em primeiro lugar. Em números de saúde, do que nós temos visto, né, com relação à dificuldade e precariedade das cidades do litoral com relação à questão de leitos disponíveis, né, respiradores e tudo mais. Como que o senhor faz essa avaliação nesse sentido? O senhor, inclusive, essa semana circulou um vídeo nas redes sociais, do Major Olímpio, inclusive, que fez uma concessão, né, de um valor para a Santa Casa local, também em função de tudo isso, para que pudéssemos ter uma saúde um pouco menos dolorida, né? Uma situação um pouco mais interessante para o munícipe. Como o senhor avalia essa questão? A saúde ela é sempre precária em muitas cidades, né? No país inteiro, não é só aqui no litoral não, no país inteiro nós temos problemas gravíssimos de saúde, né? Por falta de investimentos, né? Na questão do coronavírus, eu acho que nenhuma cidade estava preparada para o coronavírus, porque você tinha que ter um número de leitos, um número de leitos muito grande, respiradores, monitores para acompanhar o respirador. Então, assim, era uma série de equipamentos que nenhuma cidade tinha em número suficiente. Talvez por isso um pouco a radicalização das autoridades, né? Mas, assim, eu acho que isso trouxe uma lição muito importante para nós. Que a saúde ela tem que ter um investimento constante, ela tem que ser bem gerida, os municípios têm que ter essa preocupação, porque essa foi uma grande crise, mas nada impede que lá na frente não venha um outro vírus, Sim. um outro surto, né? E nós sejamos pegos de surpresa. Eu acho que nós temos que aprender com os nossos próprios erros e começar a conduzir a política pública de uma forma mais serena e mais eficaz. Perfeito. Muito se fala, coronel, na questão do novo normal, né? Essa é uma nova expressão, né, que se tem ouvido com frequência, porque não se sabe mais o que vai ser normal daqui para frente, né? Inclusive, nós estamos aguardando, me parece que agora ao meio-dia tem mais um pronunciamento do Dória, né? Ele deve fazer uma colocação a respeito da nova situação econômica, ou seja, a reabertura, eu não sei exatamente como que ele vai se posicionar, mas essa questão do novo normal, para as empresas, para as lojas, para os restaurantes, para cada segmento, o senhor vê que muita coisa deverá não voltar ao que era antes? Eu acho que alguns cuidados sanitários vão ser aprimorados, né? Eu vejo isso até como muito natural, porque na medida que você se depara com um problema, você começa a prevenir o ressurgimento desse problema
em datas posteriores. Então, alguns cuidados sanitários em restaurantes, em bares, lanchonetes, né? Das próprias pessoas, quando elas ficarem doentes, elas usarem a máscara até para evitar de transmitir a doença para outros. Eu acho que será um novo costume que o brasileiro vai começar, o mundo vai começar a adotar, imagino eu. Até porque nós temos dito o seguinte, o reabrir o comércio não significa que o vírus tenha acabado. Sim. Ele vai estar aí, continuar, teremos que ter todos os cuidados, porque senão, inclusive, corremos o risco de um retrocesso também. Isso não está descartado, né, de voltar a fechar tudo. Ontem, inclusive, nós conversávamos aqui com o prefeito de São Sebastião e que disse que realmente havia esse receio, né, então que é necessário que nós tenhamos esses cuidados de fato, né. Então, é muito importante que isso tenha essa condição. E eu concordo em gênero, número e grau. Agora, com relação a outras questões da cidade, Coronel, como que o senhor entende que isso pode melhorar, o que está sendo feito pela cidade como um todo, como que deverá ser no futuro? Porque eu imagino, inclusive, nós falávamos aqui, antes de começarmos a entrevista efetivamente, sobre a possibilidade de prorrogação ou não da data de eleição, essa coisa toda, que muda muita coisa, né? Como que o senhor vê todo esse movimento daqui para frente? Então, eu vejo assim, com relação à data eleitoral, isso ainda não é certo, né? Existe um estudo que pretende prorrogar para 15 de novembro o primeiro turno e para dezembro o segundo turno, né? Isso encurtaria os períodos de transição política, né? Então, quando você ganha uma eleição, quando um prefeito ganha uma eleição, ele coloca a equipe dele para acompanhar a equipe que está saindo, para já ir se atualizando e vendo a problemática, vendo o que pode ser feito. Então, isso daí praticamente anularia essa transição, seria uma transição muito curta, teria um certo prejuízo. Mas, assim, em questão sanitária, talvez seja até interessante, porque nós teríamos um tempinho a mais para que as pessoas pudessem estar bem, né? Porque a eleição, na verdade, você tem um grande acúmulo de pessoas que vão na urna, que normalmente o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Ele vai para a praia primeiro, para depois ele votar e acumula muita gente. Então, talvez até esses costumes mudem um pouco, né? As pessoas comecem como se diz, se espalhar mais pelos horários, né? Seria interessante ter isso daí. Com relação a isso, o senhor está falando do espalhamento, né, de ter um tempo maior para que nós evitemos, então, a aglomeração. Como que o senhor vê, então, essa questão do governador tendo colocado como aceitável abrir somente durante 4 horas o comércio nesse primeiro momento da retomada, né? Então, muitas cidades adotaram, como Caraguatatuba, inclusive do Litoral Norte, imagino que é a única que tenha adotado essa mesma condição, que é abrir das 14 às 18, porque Ubatuba e São Sebastião vocês estão na fase laranja. Então, qual foi a avaliação primária, né? Eu não consigo entender muito bem. Então, como o senhor disse, são incoerências que a gente não consegue avaliar. Talvez, governador, estejamos errando a mão em algum momento aí. Então, é importante que nós entendamos melhor essa situação. E mais uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, coronel. Nós entendemos que há uma divisão de opiniões e até mesmo um embate entre as esferas federal, estadual e municipal. O senhor vê dessa forma também? Sim. Eu acho que nós temos que respeitar cada uma das esferas, né? Tem um governador antigo, eu não me recordo agora o nome dele, que ele diz o seguinte, ó, ninguém vive na União nem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Né? Então, o município ele tem que ser empoderado, porque o município é onde as pessoas vivem, onde elas crescem, onde elas comercializam, onde elas têm os filhos, entendeu? Onde tudo acontece no município. Então, o prefeito ele tem que ter um poder de decisão sobre o município. Então, essa interferência federal ou estadual muito incisiva no município, ela prejudica mais do que ajuda. Eu acho que a União e o governo estadual, eles têm que investir recurso no município, têm que ajudar o município, né? Mas tem que empoderar o município para que os prefeitos possam ser donos da situação, né? Veja, essa crise do coronavírus, a gente fala na questão sanitária, questão de saúde, vai morrer pessoas, né? Por causa do vírus, mas não vai morrer só por causa do vírus, vai morrer pessoas por causa do desemprego, vai ter subnutrição, pessoas vão estar desempregadas, você vai ter empresário que vai se suicidar, que vai ficar desesperado, você vai ter um aumento da violência doméstica, porque existe uma tensão no ar nas famílias, então existe um atrito maior, você entendeu? Pessoas vão entrar em depressão, vão aumentar os casos de depressão, vai ter um aumento da criminalidade, porque as pessoas vão estar passando fome, vão querer vender droga para poder suprir
essa demanda econômica, você entendeu? Você vai inchar os presídios porque a polícia vai prender pessoas vendendo droga. Então existe toda uma bola de neve que corre atrás dessa crise do coronavírus. Não é só a morte pelo vírus, mas nós temos toda uma morte por uma questão econômica decorrente do vírus. Sem dúvida nenhuma. É fato, né? Mas, enfim, é uma coisa muito nova, né, Coronel? Nós não sabemos nem explicar direito, né? Nós temos exemplo de outros países e tudo mais. Agora, algumas pessoas também têm a convicção que também no Brasil, apesar de ter, em relação a alguns países, tomou a decisão até de certa forma rápida, né, no sentido de fechamento e tal, porém, alguns ainda dizem que mesmo assim foi um tanto tarde, porque já tinha essa informação no final do ano passado, início desse ano, e, por exemplo, o carnaval foi uma coisa que não foi suspensa, num momento em que muitos turistas estrangeiros vêm para o país. O senhor acredita que isso poderia, por exemplo, ter sido cancelado o carnaval e nós termos um sucesso melhor? Eu acho que não se acreditou na crise, não se deu o devido valor à crise, né? A proporção que ela poderia tomar, né? Então, assim, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível de algumas cidades, a gente não tinha muita informação, né? Lógico, nós fomos privilegiados porque o coronavírus veio para o Brasil um pouquinho depois, tivemos um tempo a mais. Mas o brasileiro tem essa natureza de não acreditar muito nas coisas, né? E eu acho isso um defeito bastante sério que nós temos que corrigir na nossa população. Mas, assim, eu acho que o carnaval poderia ter sido realmente cancelado, né? Mas envolve muitos interesses econômicos. Eu acho que talvez tenha prevalecido naquele momento os interesses econômicos, não os sanitários, o que foi um erro. Pois é. E aí a gente talvez esteja colhendo algum fruto tardio, mas que, enfim, né? Esperamos, de novo eu repito, né? Eu espero com muita convicção, com muita fé de que nós não tenhamos errado a mão e que isso tenha sido algo para o bem. Óbvio que nós nunca vamos saber o número exato, né, Coronel? Porque alguns vão dizer, tá vendo? Não morreu tanto assim, mas outros vão dizer, não morreu porque nós realmente tomamos as decisões, enfim. É tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Mas uma coisa que eu também entendo, Coronel, e não sei se o senhor concorda comigo, vai poder dizer, que alguns prefeitos, e eu não estou citando nenhum prefeito, não estou citando nome, nada disso, mas dentro das informações, alguns prefeitos também se escoraram nessa questão do decreto estadual e que se isentaram um pouco de tomar uma decisão mais veemente. O senhor acredita que eles poderiam, porque o senhor disse de uma possibilidade de saber a realidade local, o senhor acredita que eles poderiam ter tido uma outra condição em cima disso, ou até mesmo a questão do Ministério Público que fica muito em cima e por isso é melhor seguir o decreto? Então, veja, eu não vou tecer críticas aos prefeitos, mas eu vou elogiar um prefeito que tomou uma atitude que eu achei bacana, que foi o prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos. São José é uma cidade industrial, uma cidade que é um grande polo econômico, e o prefeito, antevendo a crise que poderia ocorrer na cidade, o que ele fez? Ele fez um estudo muito sério, né, dos impactos do coronavírus e quais seriam as medidas para liberar o máximo possível de comércios. Ele teve um pequeno embate com o Ministério Público, mas ele provou, ele tinha argumentos, né, e ele conseguiu manter São José dos Campos funcionando assim, em grande parte. Eu acho que ele foi muito feliz nisso. Eu acho que os nossos prefeitos poderiam ter feito isso também, de várias cidades do Brasil, não estou falando de nenhum caso em especial, né? Eu acho que foi um grande exemplo, né, que deveria ter sido seguido. E eu vejo essa crise do coronavírus assim, a gente só vai ficar livre dessa crise quando todos nós estivermos imunes. Né? Ou por decorrência de uma vacina, ou por termos sido contaminados, mas ao longo de um período muito grande em que assim os casos mais graves tenham sido atendidos, tenham tido leitos suficientes e tudo mais, né? Então o coronavírus nós vamos conviver com ele para sempre, como uma gripe, né? Vai ser uma realidade. H1N1, né? Vai ser uma realidade nossa. Nós vamos nos adaptar a isso, né? Vamos tomar os devidos cuidados, né? Mas logo o país tem que voltar a funcionar, né? O país não pode ficar com o freio de mão puxado para sempre. De jeito nenhum. É o que eu falo. E nós temos a condição, inclusive, de ter um país que, comparado aos países da Europa, obviamente, nós temos uma condição inferior e que precisamos buscar a máquina funcionando muito mais tempo, né? Para que a gente mantenha PIB ou cresça, enfim, uma série de detalhes.
Coronel, estamos encerrando, né? É sempre muito rápido, né? Sua vinda é muito agradável. Obrigado. Aqui, por mais que a gente estenda, não temos aí condição de seguir adiante para cumprir com o nosso horário. Por isso eu quero agradecer pela sua presença e dizer que estamos à disposição e que sempre que o senhor precisar, conte conosco. Eu é que agradeço aí o carinho, a receptividade da ISTV, sempre levando informação de qualidade para as pessoas. Eu acho que a ISTV é um orgulho para o nosso litoral norte. Nós temos aqui em Caraguatatuba a sede de uma televisão, né? Eu acho que era uma aspiração caiçara de muito tempo, né? Mas muito obrigado, estou sempre à disposição. Perfeito, Coronel. Então é isso, estamos encerrando mais um ISTV, primeira edição aqui pela ISTV HD. Marcando o nosso encontro para amanhã não, na sexta-feira às 11h30 estaremos de volta. Amanhã você fica com entrevistas que provavelmente levaremos ao ar, mas eu volto na sexta-feira com muito mais informações para você. Então, à tarde, às 18h30, você se atualiza sobre as informações com a Ana Paula Oliva no nosso ISTV segunda edição. E nós, na sexta-feira, às 11h30. Um grande abraço e até lá.